Se você já tem sido edificado aqui nesse canal, já siga esse canal, curte aqui, né, e compartilhe com os seus amigos que precisam ver esses conteúdos aqui, que com certeza edifica muito a sua vida. E o tema do devocional do vídeo de hoje, a gente vai falar sobre alianças erradas. Gente, hoje o vídeo assim tá do babado, porque cara, Deus vai falar muito com você através do vídeo de hoje. Vou com você Juízes capítulo 14, que diz assim: Sansão desceu até a cidade de Tímina e ali viu uma moça filisteia. Voltou para casa e disse ao seu pai e à sua mãe: Eu vi em Tímina uma jovem filisteia. Peçam essa moça para mim, porque eu quero casar com ela. Mas o seu pai e sua mãe responderam: Por que você foi procurar uma mulher no meio dos filisteus? Aquela gente não pratica a incircuncisão? Será que você não poderia achar mulher no meio dos nossos parentes ou entre o nosso povo? Gente, Deus, ele deu um dos principais conselhos ali na Bíblia, era que o povo de Israel casasse com pessoas, né, da mesma tribo, né, da mesma tribo ali. Muitas vezes as pessoas estão falando, a nossa liderança, os nossos pais, a nossa família está falando e a gente não quer ouvir a Deus através de muitas pessoas. E aqui os pais falaram: por que é que você vai querer uma mulher, né? Uma mulher. Por que é que você vai querer uma mulher do povo filisteu? Não teria alguma aqui do nosso povo, da nossa tribo? E isso mesmo que acontece muitas vezes. Às vezes nós fazemos alianças erradas. E sabe de uma coisa, gente? O fim de Sansão não era para ser daquela forma. Não era para ser daquele jeito. Mas muitas vezes nós teimamos com Deus, assim como Sansão, que falou assim, ó: porque eu quero casar com ela. Ela agradou os meus olhos. Ela agradou os meus olhos. É ela que eu quero casar. Então, Sansão praticamente estava dizendo assim para os pais dele: não me interessa a opinião de vocês, é essa moça aqui que eu escolhi, eu quero casar com ela, agradou os meus olhos e é essa daí. Então, muitas vezes, os sinais estão aí em toda parte. Muitas vezes os sinais estão na palavra de Deus, quando a gente escuta a palavra de Deus. Muitas vezes os sinais estão, as circunstâncias estão falando, os nossos pais estão nos aconselhando, a nossa liderança, os nossos amigos, as pessoas ao nosso redor. Mas nós teimamos porque queremos aquela pessoa. É a pessoa de Deus para minha vida. E muitas vezes isso atrapalha até de nós vivermos a vontade do Senhor para as nossas vidas. Por quê? Porque nós insistimos naquilo que não é a vontade de Deus para as nossas vidas. Nós insistimos em alianças erradas, que não foi aquilo que o Senhor planejou para as nossas vidas. A vida de Sansão não era para acabar da forma como acabou, mas uma aliança errada que ele fez com que uma aliança errada fez com que ele acabasse da forma como ele acabou, né? Ali sendo escravo, furaram os olhos dele, né? E acabou da forma como acabou, como vocês leram na palavra de Deus e vocês sabem. Então, muitas vezes os sinais estão em todos os lugares, o Senhor está nos falando, as pessoas estão nos direcionando, mas nós não queremos ouvir. E alianças erradas, gente, acaba com os propósitos e os sonhos que Deus tem para a nossa vida. Alianças erradas nos afastam da vontade de Deus para as nossas vidas. Alianças erradas, gente, nos leva a lugares que não foi aquilo que o Senhor planejou para as nossas vidas, né? A vida de Sansão, isso aqui que eu tô lendo é muito importante, porque quando a gente vê uma história dessa, e por que isso aqui está na Bíblia, na palavra de Deus? Sabe por quê? Porque o Senhor está sempre nos orientando, nos falando, né, na sua palavra, nos dando direções,
nos trazendo novas direções, e muitas vezes nós não conseguimos entender, muitas vezes nós não queremos ouvir, muitas vezes a gente cala os dons de Deus para ouvir aquilo que nós queremos, né? E é muito claro aqui quando a gente lê na palavra de Deus que muitas vezes a gente entra em fins muitas vezes trágicos. Por quê? Porque não é aquilo que o Senhor planejou para as nossas vidas. E sabe de uma coisa? Esses últimos meses eu tenho... Esses últimos meses teve um dia que eu tive um sonho. E esse sonho, ele foi muito... Para mim, ele parecia um filme de terror. Que eu via uma mulher, ela estava totalmente despida, telada, e ela estava com um lado do pé dela acorrentado, e tinha um homem oprimindo essa mulher, e ele mantinha essa mulher em cárcere, nesse sonho que eu tive. E ela estava tão oprimida, gente, tão oprimida, e ela estava sem roupa, e ela estava tão oprimida, mas tão oprimida que essa estava deitada no chão, ela não conseguia se levantar, pelo fato de que ela estava sendo oprimida ali. Eu via no sonho. No momento que eu tive esse sonho, eu tive discernimento que muitas vezes, gente, o Senhor está nos dando sinais sobre relacionamentos abusivos, tóxicos, né, que vai muitas vezes levar pessoas a lugares que não é aquilo que o Senhor planejou para elas, mas elas continuam insistindo nesses relacionamentos. Né? E muito claro esse sonho que eu tive, né? Eu percebo que tem muitas mulheres lá no meu perfil do Instagram passando por isso, passando por esse tipo de situação, dependência emocional, uma ligação emocional tão grande que elas não conseguem se libertar desse relacionamento. E só a mão de Deus, a misericórdia do Senhor, para elas saírem desse tipo de relacionamento. Então, alianças erradas, gente, muitas vezes nos leva a lugares que vão destruir a nossa vida. Alianças erradas, muitas vezes, nos leva a lugares que não foi aquilo que o Senhor planejou para as nossas vidas. Alianças erradas prejudica, sabe, o propósito de Deus para as nossas vidas. Né? Aquilo que parecia tão bom, muitas vezes, aos nossos olhos, não era nada daquilo que nós gostaríamos de ter. Por quê? Porque se mostra, Dalila se mostrou ali, né? Quando a gente lê a história, se mostrou toda preocupada com Sansão, se mostrou toda disposta a ajudar ele, né? Que amava, mas na verdade era alguém que traiu a confiança dele e que fez com que ele fosse preso, escravo, né? E acabasse da forma como ele acabou. Então não é da vontade de Deus para as nossas vidas que nós entramos em alianças erradas. Né? Não foi isso que o Senhor planejou para as nossas vidas. Espero que esse vídeo Deus tenha falado ao seu coração, né? Que você possa ter sido edificado aqui, e serve de um alerta para todos nós, né? Nós possamos sempre fazer boas escolhas e sempre essas escolhas estarem de acordo com a vontade de Deus, porque a vontade de Deus é sempre boa, é sempre perfeita e é sempre agradável para as nossas vidas. Já compartilhe com seus amigos, com seus familiares, com pessoas que precisam ouvir essa palavra aqui. E que Deus te abençoe, e eu te vejo aqui no nosso próximo vídeo, se Deus quiser.